na carta de Paulo aos Filipenses. É uma carta muito boa de ser lida, mas quando nós meditamos e nós vamos ler apenas os 2 primeiros versículos, que nos diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a Jesus Cristo. Irmãos, nós iniciaremos, o estudo da carta de Paulo aos Filipenses hoje, e nós sabemos que essa carta, podemos chamar a carta da felicidade, E logo de início nós podemos fazer uma pergunta. Uma pergunta pode ser feita: por que devemos estudar essa carta? Ou por que se deve estudar essa carta de Paulo aos Filipenses? Ou meditarmos nessa carta aos Filipenses? Então, amados, nós podemos ver, pelo menos, segundo o comentarista William Hendricks, ele apresenta algumas razões. A primeira delas, esta carta, ela nos revela o segredo da verdadeira felicidade. Esta é uma das primeiras razões que, segundo o comentarista bíblico William Hendricks, que é um pastor presbiteriano, ele mostra que a primeira razão de nós meditarmos ou estudarmos esta carta é que ela nos revela o segredo da verdadeira felicidade. Mas também ela apresenta uma segunda. Ela nos revela um homem que descobriu e experimentou a verdadeira felicidade. E este homem se chama o apóstolo Paulo. Mas em terceiro, ela nos ensina que Jesus, e tão somente Jesus, é a fonte de toda a verdadeira felicidade. Nós veremos a seguir em toda a carta, E podemos acrescentar mais duas, que a quarta, esta carta nos ensina que a felicidade é viver no propósito de Deus, mesmo que isso implique em sofrimento ou quaisquer situação. E em quinto, ela nos ensina que os sofrimentos desta vida não podem destruir a verdadeira felicidade na vida cristã. Então, William Hendricks, ele apresenta 3. Ela nos revela o segredo da verdadeira felicidade. Ela nos revela um homem que descobriu e experimentou a verdadeira felicidade. Ela nos ensina também que Jesus é a fonte de toda verdadeira e única felicidade. E acrescentamos mais duas. Ela nos ensina que a felicidade é viver no propósito de Deus, mesmo que isso implique sofrimento ou quaisquer outras situações que estejamos enfrentando. E a quinta e última é que esta carta nos ensina que os sofrimentos, as dificuldades desta vida não podem destruir a felicidade cristã que há em nossos corações. Então, ela é conhecida também como a carta da felicidade, mas também como a carta que foi escrita na prisão. Segundo alguns comentaristas bíblicos, falam que Paulo escreveu esta carta quando estava preso em Roma, entre o ano 61 e 62 depois de Cristo, E a própria carta, segundo Paulo escreveu, como nós vamos ver aqui, Paulo, ele ao escrever esta carta, Paulo mostra 3 propósitos porque ele escreveu esta carta. A primeira delas se encontra aí, abram comigo, no capítulo 4, o versículo 10 e o versículo 11. Mostrando o primeiro propósito que Paulo, ao escrever esta carta aos crentes ali de Filipos.
Paulo diz, Filipenses 4, versículo 10 e o versículo 11: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. E o versículo 11 diz: Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então Paulo, o primeiro propósito de Paulo escrever essa carta aos crentes de Filipos é que ele agradece a oferta que foi enviada a ele, aos crentes de Filipe, que foi enviada por intermédio de Epafrodito. Mas também o segundo propósito está aí no versículo 1 da carta de Paulo aos Filipenses, versículo 28 e o versículo 29, que diz assim: Em que nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de credes nele, pois tende o mesmo combate que viste em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Então Paulo estava enfrentando sofrimento, e ele ao mesmo tempo também ele escreve esta carta para prover orientação espiritual e encorajamento aos crentes que estavam enfrentando qualquer tipo de dificuldade ali na igreja de Filipos. Então, ele escreve com o propósito de agradecer pela oferta que foi enviada a ele, pela igreja de Filipos, por intermédio de Epafrodito. O segundo propósito é para prover orientação espiritual e encorajamento para os leitores, ou os crentes ali da igreja de Filipos. Eu acho maravilhoso aqui, Paulo diz aqui no versículo 28, ele diz: em que em nada estáis intimidados pelos adversários, Então Paulo escreve encorajando, e no versículo 29 ele diz: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Hoje muitos cristãos não querem padecer nada pelo Evangelho, mas Paulo aqui ele mostra que a graça que nos foi concedida não foi apenas para a nossa salvação. Ela nos salva, mas ao mesmo tempo Deus nos concede graça para padecermos por Cristo e continuarmos crendo nele. E Paulo no versículo 30, ele diz: pois tende o mesmo combate que viste em mim. Ou seja, se alguns de vocês estiverem enfrentando o mesmo combate pelo qual estou combatendo, continuem firmes, continuem sofrendo, porque a graça que foi concedida a mim e a vocês foi para isto. E o terceiro e último propósito de Paulo ter escrevido essa carta aos Filipenses foi que convocar os irmãos a lutarem pela unidade da igreja. Havia uma desunião ali na igreja de Filipos. Vejam aí, capítulo 2, o versículo 1 ao versículo 4. Ele diz: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos de misericórdia, completai a minha carreira, de modo que penseis o quê? A mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Olha o versículo 3: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão cada qual o que é
dos outros. Então Paulo mostra aqui outro motivo, ele está escrevendo essa carta aqui aos Filipenses: convocar os irmãos a lutarem para que haja unidade na igreja. E ele vai aqui, a partir do versículo 5, nós não vamos ler para ganharmos tempo, ele vai dar o exemplo de Jesus, mostrando que nós devemos ter o quê? O mesmo sentimento que teve ou houve em Cristo Jesus, porque ali havia conflitos, havia partidarismo, havia desunião. É tanto que no capítulo 4, veja aí, havia duas irmãs que estavam brigando, não estavam pensando concordemente no Senhor. Capítulo 4 aí, de Filipenses, capítulo 4, versículo 2, duas irmãs com o nome de Evódia e Sintique. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. E no versículo 3 ele vai pedir: a ti, fiel companheiro de lutas, de jugo, também peço que as auxilies. Então, amados irmãos, Paulo, ao escrever essa carta aos Filipenses, nós podemos destacar pelo menos 3 propósitos: agradecer aos crentes de Filipos pela oferta que foi enviada a ele por intermédio de Epafrodito. Segundo, para prover orientação espiritual e encorajamento para que, quando viessem os sofrimentos ou qualquer outra dificuldade, os crentes continuassem firmes. E em terceiro, como nós vimos, convocar toda a igreja a lutar pela unidade da igreja, que todos pudessem fazer tudo, não visando partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um outro superiores a si mesmo. Então Paulo, ele é um exemplo nisto. Nós podemos ver em todas as cartas pelas quais ele escreveu, e não é diferente também aqui na carta que ele escreve aos crentes de Filipos. E nós podemos ver aqui como esta carta é chamada a carta da alegria ou a carta da felicidade. Do início ao fim desta carta, há várias passagens bíblicas que está saturada com a palavra alegria ou regozijo. Ela aparecem 16 vezes nestes 4 capítulos aqui que Paulo escreve esta carta aos Filipenses. Está lá aqui no capítulo 1, versículo 4, no versículo 18, no versículo 25 do capítulo 1, no capítulo 2, o versículo 2, o versículo 17, o versículo 18, o versículo 28, o versículo 29, no capítulo 3, no versículo 1, no capítulo 4, versículo 1, versículo 4 e o versículo 10. Então, em cada capítulo, Paulo sempre vai mostrar e exortar os crentes que continuem se regozijando, continuem alegres, mesmo em meio a qualquer sofrimento ou tribulação que estejam enfrentando. Pois, como nós vimos aqui, é nesta carta que nós vamos aprender o que é a verdadeira felicidade, quem é a verdadeira felicidade. E Paulo vai mostrar para cada um de nós, nas mensagens seguintes, que Cristo, Ele é a nossa verdadeira felicidade. E vamos aprender com o apóstolo Paulo a vivermos contente em toda e qualquer situação. Então, amados, vejam só, sem dúvida, Paulo queria que os seus leitores, ou os crentes ali de Filipos, fossem impactados com a alegria que há nos corações de todos os cristãos. Que as lutas, que os sofrimentos não impedissem que os crentes deixassem de desfrutar desta verdadeira alegria que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a graça de Deus em nossas vidas. E Paulo aí, no versículo 1, nós podemos ver aqui, ele se identifica como o remetente da carta. Ele diz: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo. Então, Paulo aqui, como remetente desta carta, ele se identifica como servos de Jesus Cristo. Com essa palavra servos, que no grego é doulos, Paulo quer dizer 3 coisas.
que ele é uma propriedade agora exclusiva de Jesus. Ele tem um Senhor e pertence a esse Senhor, que é Jesus Cristo. Um servo tem um dono, e esse dono é Jesus Cristo. Por isso que Paulo se identifica aqui, Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo. Ele agora, ao se identificar aqui como remetente da carta, é uma propriedade exclusiva de Jesus. Eu sou servo de Jesus, eu sou escravo de Jesus, que a palavra pode ser traduzida também como escravos. Mas também, Paulo, ao escrever, se identificar como servo aqui, ele quer dizer também uma segunda coisa, que servo de Deus, ele deve a Cristo obediência absoluta. E nós vamos ver, amados, na carta aqui, como Paulo foi um servo, que teve uma obediência absoluta ao Senhor Jesus Cristo. Mesmo em tanto sofrimento, mesmo preso, ele não deixou a sua função de apóstolo dos gentios. Ele continuou o seu trabalho até o dia da sua morte. Mas em terceiro e último, ao identificar-se como servo, Paulo também quer dizer que este é o título mais importante que um homem pode receber de Deus. Você ser servo do Deus Altíssimo, do Senhor que criou todas as coisas. Amados irmãos, às vezes nós podemos dizer assim, vulgarizamos até a palavra quando nós falamos, eu sou servo do Senhor. E muitas vezes nós não buscamos aplicar o sentido verdadeiro, o que é esta palavra. Você ser servo do Altíssimo, do Criador dos céus e da terra. Amados irmãos, tem título melhor ou maior do que este? Você servir, ser chamado, ser feito servo de Deus, que criou a mim, que criou a você, que criou os céus, a terra e tudo quanto há. Amados irmãos, isso é um privilégio muito grande, é coisa maravilhosa. Isso é para nós vivermos, por isso que ela é chamada o quê? A carta da alegria. É para nós vivermos contentes em toda e qualquer situação, porque nós temos um Senhor, e não é um simples Senhor, é um Senhor com letra maiúscula. Ele governa tudo, Ele sabe tudo, Ele é onisciente. Nós estávamos na mente dEle antes que nada viesse, antes de criar todas as coisas, nós já estávamos na mente dEle. Ele já sabe o nosso futuro, conhece tudo na nossa vida, e agora Ele nos chamou para sermos servos desse Senhor, desse Deus maravilhoso. E alguém já disse uma coisa interessante acerca do apóstolo Paulo. Ele disse: não foi Paulo que entrou no Evangelho, mas foi o Evangelho que entrou na vida de Paulo, porque se fosse por Paulo mesmo, por si só, o Evangelho jamais teria entrado na vida de Paulo. Assim também aconteceu comigo e com você. Não foi Paulo que entrou no Evangelho, mas foi um dia que o Evangelho entrou na nossa vida, brilhou no nosso coração, Deus acendeu aquela luz lá no fundo da alma. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Haja luz, e houve luz lá no nosso ser, porque nós estávamos no império das trevas, e hoje estamos no reino da luz do seu Filho Jesus Cristo. Isso é maravilhoso. Paulo, servo de Jesus Cristo, né? Isso é maravilhoso. Como palavra introdutória, amados irmãos,
Vale a pena nós destacarmos isso aqui. Mas também Paulo faz aqui, logo no início aqui, no prefácio e na saudação, ele mostra os destinatários, né? Ele diz: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus. Eu acho maravilhoso aqui, Paulo, não sei se você já prestou atenção, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem. Faz tudo isso. A expressão que Paulo usa aqui, veja só, em primeiro lugar aí, capítulo 1, versículo 4. Olha o que é que Paulo diz: fazendo sempre com alegria súplica, por quem? Por todos vós em minhas. Do capítulo 1. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes de quê? Da graça comigo. Paulo amava a todos, e ao mesmo tempo também Paulo tinha saudade de todos os crentes. Versículo 8 aí, o seguinte, olha: pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de quem? Olha o que é que diz: e convencido disto, estou certo que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé. E no final da carta, ao concluir, ele saúda não apenas alguns, ele saúda a todos. Capítulo 4, versículo 21, né? Então, Paulo aqui, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos, que são os santos. Os santos, amados, são todos aqueles que estão unidos com um só propósito. Inclusive até aqui que ele destaca, como eu falei no início, Jesus Cristo, um texto, por fazer uma colocação aqui interessante. Essa saudação me chamou a atenção. Abram comigo a primeira carta de Paulo a Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, não desmarquem aí, Filipenses. Ele podia salvar todos os santos, né? Como saudou, realmente ele saudou, mas ele lembra que, inclusive, os bispos e os diáconos. Então, quando nós lemos aqui no 1 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1, né, ao versículo 13, nós não vamos ler, certo? Paulo vai mostrar as qualificações dos bispos e dos diáconos. Mas o que eu quero chamar a atenção é aqui no versículo 14, né, e o versículo 15. Depois de mostrar que a igreja deveria escolher presbíteros, né, com essas qualificações, diáconos também com essas qualificações, Paulo vai mostrar aqui, ó, no versículo 14 e o 15: escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te em breve. Para quê? Para, se eu tardar, fique cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Paulo escreve a Timóteo, orienta a Timóteo: olha, Timóteo, eleja presbíteros, diáconos com essas qualificações, para que estes orem, para que Deus lhes dê diáconos, presbíteros com essas qualificações, para que, ou demorando ou indo ver, Timóteo, você saiba como deve se proceder na casa de Deus. Irmãos, nós vamos ser sinceros. Hoje, amados irmãos, as igrejas não têm mais, não vou dizer todas, mas uma boa parte das igrejas não tem mais o devido respeito aos presbíteros e aos diáconos.
e até os pastores. Um presbítero com essas qualificações, diáconos com essas qualificações, homens que são sinceros, verdadeiros, estão empenhados na obra de Deus, são dignos de respeito. Por isso que Paulo saúda até os bispos e os diáconos. Estão supervisionando, estão servindo a casa de Deus. Eles foram vocacionados por Deus, ou são vocacionados por Deus, para que eles procedam como Deus lhes mostrar, ou lhes orientar como deve proceder na casa de Deus. Irmãos, vamos ser sinceros. Nas nossas orações, nós oramos por todos da nossa igreja. Nós oramos por todos os nossos oficiais, a começar dos pastores, presbíteros e diáconos. É dever nosso estarmos lembrando, amados, de todos os santos, de todas as áreas, de todas as funções, aqueles que estão incumbidos, ou foram oficializados pela igreja, escolhidos pela igreja, pela graça de Deus, para servirem a igreja como deve ser o procedimento na casa de Deus. Nós devemos estar orando por isso. E quando nós fazemos isso, amados irmãos, com certeza, quando a igreja escolhe presbíteros, diáconos, com as qualificações que Paulo aqui orienta a Timóteo, com certeza, muitos problemas serão solucionados e muitos talvez irão diminuir na casa de Deus. Não tem coisa pior, uma igreja, um oficialato, que não tem aquelas qualificações. Mas nós, como igreja, Paulo tinha esse devido cuidado. Ele foi orientado pelo Espírito Santo para que nós tivéssemos o quê? Amando, orando, continuando com todos, batalhando, considerando cada um superiores a seus outros, mas nunca deixando ou esquecendo dos bispos e dos diáconos. Porque as pessoas acham que pastores, presbíteros e diáconos são super-homens ou infalíveis. Não. Foram homens que foram escolhidos para uma função na igreja. Maiores responsabilidades têm. Isso aí é certo. Isso aí Paulo mostra também. E devemos ter mais cuidado, para que sejamos cada vez mais o quê? Irrepreensíveis. Não sermos acusados de tantas coisas que jamais um presbítero, ou um diácono, ou um pastor deveria fazer ou praticar. Temos que ter esse cuidado, nós como oficiais. Temos que zelar pelo oficialato que Deus nos concedeu, seja pastor, seja presbítero, seja diácono. Eu acho maravilhoso que as pessoas até falam uma forma correta: diácono uma vez, diácono para sempre; presbítero uma vez, presbítero para sempre; pastor uma vez, pastor para sempre. Isso é verdade. Mas será que todos têm consciência que cada um vai prestar conta do seu oficialato de pastor, de presbítero e diácono? Será que todos estão exercendo? É presbítero uma vez, presbítero para sempre; é diácono uma vez, é diácono para sempre; é pastor uma vez, é pastor para sempre. Agora, será que temos consciência mesmo de cada um de nós que fomos vocacionados, escolhidos pela igreja para sermos esses oficiais, e estamos fazendo com que o oficialato se cumpra como Deus quer em nossas vidas? E que cada um vai prestar conta daquele ofício que foi concedido por Deus? Temos que ter consciência. Então, todo privilégio ele traz o quê? Responsabilidade. E devemos ter esse cuidado, devemos ter esse zelo, com sabedoria, com prudência, ao mesmo tempo buscando assim o quê? A graça de Deus para desenvolvermos as nossas funções que nos foi confiada. Então, amados irmãos, santos, como Paulo diz aqui,
no versículo, a parte B do versículo, né? A todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos, diáconos que vivem em Filipos. Ou seja, santos são aqueles que foram separados por Deus para servir a Deus e para glorificar a Deus. Todos estes que Paulo escreve residiam em Filipos. Era uma igreja local que existia em Filipos. E como foi plantada essa igreja? A igreja de Filipos foi plantada por Paulo durante a sua segunda viagem missionária. Abram comigo aí Atos capítulo 16. Capítulo 16, a partir do versículo 11. Na sua segunda viagem missionária. Capítulo 16 de Atos, versículo 11 e 12, diz assim: Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. E tudo começou aqui, não é? Com a conversão de uma mulher chamada Lídia. Está aí no versículo 14, que diz assim: certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Então, aqui nós podemos ver, né, que começa tudo com a conversão de Lídia. E quem era Lídia? Era uma mulher que era comerciante, ela era asiática, né? Mas também há outra, não é? Outro personagem ali, outro irmão que é convertido ali naquela igreja. Está aí no versículo 16. Ao versículo 18. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens são servos do Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Isto repetia muitos dias. Então Paulo, indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Então, uma conversão também de uma jovem possessa, né? Que ela era grega, uma escrava. Tinha os seus senhores que assim ganhavam e tinham grande lucro com aquela mulher que era adivinhadora. Adivinhava por um espírito adivinhador, né? Mas também tem outro irmão ali que foi convertido, foi o carcereiro, né? No versículo 19 até o versículo 20, né? Os senhores daquela mulher possessa que fora curada por Paulo, né? Ficaram revoltados, né? Vão para as autoridades e prendem Paulo, né? Só que ali, quando Paulo está na prisão, acontece, né, que a conversão do carcereiro, que era um cidadão romano, funcionário de Roma, e certamente adorava a César, né? Então vejam só, aí no versículo 29, né, do capítulo 16: então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crer no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa.
e lhe pregaram a palavra, e a todos da sua casa, naquela mesma noite, naquela mesma hora da noite, cuidando dele, lavou-lhe os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado, e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Então, a igreja de Filipos, ela foi plantada por Paulo durante a segunda viagem missionária. Como nós vimos aqui, Lídia, uma mulher asiática e comerciante, uma jovem que era grega e ao mesmo tempo era escrava dos demônios, e um carcereiro que era um romano, que era um funcionário público de Roma. Ou seja, essa igreja, ela reunia ali todos os segmentos da sociedade. E aqui, amados irmãos, nós podemos destacar algo maravilhoso: é que o Evangelho vem ou alcança todo tipo de pessoa. Na cidade de Filipos, 3 classes sociais: Lídia, uma mulher empresária, comerciante de púrpura, uma das mercadorias mais caras lá do mundo antigo. Vemos também aqui essa jovem possessa que era uma escrava, que perante a lei não era uma pessoa, mas era uma ferramenta que era usada para o lucro dos seus donos. E vemos o carcereiro também aqui, um cidadão romano, um membro da forte classe média romana, que ocupava sua função nos serviços civis para Roma, mostrando que Deus salva na cidade de Filipos 3 pessoas de classes sociais diferentes: uma comerciante, uma escrava e um cidadão romano. Isso nos mostra que a salvação, ela alcança todos os tipos de pessoas. Deus salva pessoas de lugares diferentes, de raças diferentes, de culturas diferentes e de religiões também diferentes. Pobres, ricos, religiosos, místicos, ateus, aqueles que estão possessos de demônios, podem ser alcançados pelo Evangelho, porque Jesus, Ele é o único que pode salvar. Lídia, a jovem que era prisioneira de Satanás, e aquele homem que servia a Roma. Então, amados, nós podemos ver que esta igreja era uma igreja que reunia todos os segmentos da sociedade. E é estes santos aqui, voltando lá à saudação lá no início, que Paulo saúda a todos. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive os bispos e diáconos que vivem em Filipos. Todos vocês que foram libertos por Jesus Cristo, seja qual for a classe social que vocês pertençam, seja qual for a etnia, seja o que for, eu saúdo a vocês todos, porque agora todos vocês são de Cristo e vocês são meus irmãos. Somos servos do Senhor Jesus Cristo. Não há distinção para Deus. Que coisa maravilhosa. Por isso que nós podemos nos alegrar, amados irmãos. Não há casos impossíveis para Jesus Cristo. Ele pode libertar qualquer um. É interessante que, se nós observarmos, Deus abriu o coração de Lídia para entender o Evangelho numa reunião de quê? De oração. Salvou aquela jovem que estava possessa com demônios, o quê? Os demônios atormentando.
E Paulo diz: Sabemos que um propósito de Deus, e pela autoridade apostólica, Deus o liberta, aquela jovem. E o cidadão romano estava o quê? Desesperado, não sabia o que fazer. O que iria dizer às autoridades quando Paulo e Silas foram soltos? Veja só, cada uma das conversões diferentes, ou momentos diferentes, ou formas diferentes, não é? Mas Deus salvou. Isso nos mostra que nós não podemos tomar a nossa experiência como um padrão para todos. Deus salva, amados irmãos, em momentos da nossa vida. A minha conversão, a conversão que Deus me concedeu, pode ser que alguém tenha a mesma experiência parecida com a minha, mas são situações diferentes, há momentos diferentes, e Deus salva, seja ele qual for. Salvou o líder na reunião de oração. Às vezes as pessoas dizem: eu vou só orar, não dou importância. Mas Deus abre o coração das pessoas até numa reunião de oração, até num encontro, qualquer um. Você lê um versículo, Deus pode transformar, porque o poder não está em nós, o poder está em Deus. Salvou uma jovem que estava endemoniada, e salvou o carcereiro que estava à beira da morte, desesperado. E caíram logo aonde? Nos pés de Paulo e Silas. O que é que eu faço agora para ser salvo? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Olha só, eu creio que ali o carcereiro, né, pediu ali: como é que agora eu vou me salvar das autoridades romanas? Uma coisa ali secundária. Ele estava no meu trabalho. Ele não pediu nada a Paulo. Paulo disse: olha, faça o seguinte, creia apenas em Jesus Cristo, você e sua casa, que vocês vão ser salvos, vocês não vão ser mortos pelos romanos. E eles creram, e como nós vimos, e depois foram todos, ele foi batizado e todos da sua casa. É assim que Deus faz. Por isso, para encerrarmos, amados irmãos, o versículo 2 da carta de Paulo aos Filipenses, ele faz a saudação, ele se identifica como servo do Senhor. Ele saúda a todos os santos, inclusive os oficiais da igreja, de toda a faixa etária ali da igreja, ele saúda a todos, né? Mas também no final, ele aqui no versículo 2, lá no prefácio e a saudação, ele diz: graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz. As pessoas às vezes têm receio de falar graça e paz, meus irmãos. Graça e paz resumem os efeitos da obra salvadora de Jesus Cristo em nossas vidas. É por meio de Jesus Cristo que nós temos acesso à graça e à paz de Deus. Jesus, se você pegar lá em João capítulo 20, quando ele ressuscita, estavam todos trancados lá, Jesus chegou e saudou todos com a paz. A paz seja com vocês. Agora, se muitos usam graça e paz da boca para fora, aí é problema de cada um. Mas você saudar graça e paz, sendo sincero e sabendo o que você está fazendo, é bíblico. Abram aí João 20. João 20, versículo 19. Jesus vai aparecer aos discípulos. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Então, amados, Paulo saúda aqui, né,
os irmãos com a graça e a paz. Se você pega lá em Romanos, capítulo 5, versículo 1 e o versículo 2, Paulo vai dizer isso, né? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, mediante o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E no decorrer de todas as cartas que Paulo escreve, ele utiliza essa saudação. Se você olhar, voltem um pouco aí, vamos ver, Romanos 1. Romanos 1, versículo 7. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Também 1 Coríntios 1:3. Podemos ver no início da primeira carta de Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios 1:3. Ele diz: graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 2. Segunda Coríntios 2, 2. Um, 2, melhor dizendo. Capítulo 1, versículo 2. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E também Gálatas, capítulo 1, versículo 3. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, amados, Paulo faz essa saudação aqui aos crentes da igreja de Filipos. Por que Paulo faz isso? A graça é a fonte da graça é a paz. Tudo vem de Deus. E tudo vem de Deus tão somente por intermédio do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vem da parte de Deus, mas ela só vem para nós por intermédio de quem? De Jesus Cristo. Só entende o que é graça e o que é paz quem Cristo está morando nele. Por isso que Paulo vai dizer aos romanos: aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não pertence a ele. Então, amados irmãos, hoje nós ficaremos por aqui, não é, mostrando apenas essa palavra introdutória, o prefácio e a saudação da carta de Paulo aos Filipenses. Se considerava um servo de Deus, né, foi comprado por Deus, é escravo de Cristo, amava a todos os crentes, tinha saudade, orava por todos, né, encorajava a todos, lembrava-se de todos, saudava a todos, né? E também ele faz essa saudação aqui mostrando que todos os crentes, eles têm a graça e a paz habitando nele, que vem de Deus por intermédio do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Então, amados, essa é a palavra introdutória hoje que eu trouxe para nós meditarmos nesta noite. E se algum irmão quiser falar algo aí, quiser perguntar alguma coisa, fique à vontade. Então, não havendo, nós vamos finalizar agradecendo a Deus por todos os irmãos que se fizeram presentes. E nós, amados, a alegria cristã, ela é diferente da que está aí no mundo, porque a que está no mundo, ela é passageira, mas a do crente, ela permanece para sempre, mesmo em meio às tribulações. Lá no fundo do nosso ser, nós temos essa alegria, porque nós temos um Deus que cuida de nós,
que nos dá paz em toda e qualquer situação, que excede todo o entendimento, como nós vamos ver lá no final da carta, quando nós chegarmos lá. Mas mesmo assim, ela só vem por intermédio de Deus, ou melhor, Deus é quem nos concede graça e paz por intermédio de Jesus Cristo. E nós devemos desfrutar dessa graça e dessa paz. É para nos alegrarmos, termos alegria de vir à casa do Senhor, termos alegria de estarmos orando junto, temos alegria de estarmos cultuando junto, temos alegria de estar ajudando junto, amando juntos, orando um pelos outros, fazendo a obra do Senhor todos juntos. Que Deus nos conceda a sua graça dia após dia, a sua paz, porque nós já temos Jesus Cristo. Apenas nós devemos descansar nele, buscar nele e invocarmos, que com certeza nós desfrutaremos todos os dias da nossa vida, aqui enquanto estamos peregrinando dessa graça, dessa paz, até um dia Jesus, quando vier nos buscar para estarmos para sempre com ele. É isto que Paulo vai nos mostrar nesta carta. Paulo sabia que o seu tempo de vida aqui era pouco, era curto, mas essa alegria, todo e qualquer sofrimento, nada roubava essa alegria que Paulo tinha. Como nós vamos ver que o desejo de Paulo era estar com Cristo, mas ainda restava ainda muitas coisas ainda na sua vida que Deus faria por intermédio do apóstolo Paulo. Assim somos nós. Essa deve ser a nossa esperança, nos alegrarmos sempre no Senhor. Como ele diz no final do capítulo, ele diz: alegrai-vos no Senhor. Eu vos digo, alegrai-vos sempre no Senhor. Está lá no capítulo 4. Então, amados, na próxima semana nós daremos sequência nas mensagens aqui na carta de Paulo aos Filipenses. Deus abençoe a todos. E agradecemos a presença de todos os irmãos e todos aqueles que nos acompanham nas redes sociais.